Bom, e você que chegou aos 30 anos e está tentando emagrecer, já deve ter percebido que precisa de um pouco mais de força de vontade, né? Mas em compensação, as pessoas começam a perder facilmente massa muscular e também densidade óssea. Olha, e o grande culpado é o metabolismo que começa a desacelerar. Mas será que tem jeito de compensar isso? Quem vai explicar pra gente é o endocrinologista Amos Nissim. Bom dia, doutor. Bom dia, Senhora. Bom dia, Linda. Então, eu tinha falado ali que nós mulheres, depois que a gente passa dos 30 anos, a gente tem dificuldade de emagrecer, né? Até os 30 anos, faz uma dieta rapidinho, perde logo o peso, mas depois dos 30 fica mais difícil. Isso acontece só com as mulheres ou com os homens também? Então, isso é fisiológico, né? Qualquer ser humano, a partir dos 30, acaba diminuindo o metabolismo em torno de 2 a 4% por década. É bem verdade que os homens sentem um pouco menos pela massa muscular, pela testosterona, a mulher um pouco mais. Mas isso é fisiológico, acomete ambos os sexos. Isso tem a ver também, doutor, com taxa de crescimento, hormônio, tem alguma relação com isso? Exatamente. O metabolismo é uma constituição muito ampla, que tem a ver com vários hormônios, tanto hormônios cerebrais, como hormônios das gônadas e tudo mais. A questão básica, numa pessoa fisiologicamente normal, é que vai haver uma perda de massa muscular. A proteção é dada através da conduta que a gente faz dos exercícios físicos. Isso nós estamos falando de pessoas saudáveis, aquelas que não têm diabetes, que já agrava a situação, depressão e etc. Estresse, que acomete muito essa faixa etária. Então, nessa faixa etária, pessoas normais já têm uma queda do metabolismo. Algumas doenças que venham a acometer essa faixa podem agravar isso ainda mais. Existe uma receitinha para ajudar a acelerar o metabolismo? Receita básica já de algum tempo. Manter a musculatura ativa. É aí onde entram os novos estudos. Quais exercícios? Antes aeróbico, correr, nadar, pedalar. Hoje, alguns estudos mostram que a musculação ela é muito superior no processo de emagrecimento, pelo fato de que mantém e aumenta a massa magra. E ela é a grande comedora da gordura. Então, o truque fora a alimentação, que a gente também pode aumentar o metabolismo, comendo mais vezes ao dia. É fazer práticas desportivas, principalmente aquelas que envolvam ganho de músculo. A musculação. O aeróbico é bem-vindo, claro, mas complementar a musculação. A gente sabe, doutor, que quando a pessoa é mais nova e tal, ela tem o hábito, ela dorme por mais tempo, né? À medida do passar do tempo, a pessoa vai dormindo menos horas, não consegue dormir tanto. Isso também influencia a questão do sono? Quem dorme pouco ou tem um horário meio atrapalhado também, isso pode interferir? Excelente pergunta. O que está em pauta atualmente, de 5 anos para cá, é a questão, claro que o excesso de peso é multifatorial. Estresse, depressão, metabolismo por diabetes, etc. Mas o que a gente sabe hoje é a influência de um sono, não só restaurador, como em tempo de hora, que seja, que faça com que haja reposição dos hormônios cerebrais. Então a gente sabe que quem dorme menos tem tendência a ganhar mais peso. Isso é constatado. Não só menos, qualidade, né? Hoje a gente ouve falar muito sobre a questão dos suplementos alimentares, das pílulazinhas que você toma para tudo. Só que existe uma discussão, alguns especialistas dizem que elas são positivas, outros dizem que elas são negativas. É importante, depois dos 30, começar a procurar suplemento para ajudar aí no que o organismo está precisando? Então, Sayonara, a questão é individualizar. Eu tenho um déficit, o profissional identificou um déficit no meu organismo, a gente vai tentar repor. Suplemento alimentar, complemento alimentar, nenhum emagrece. Isso é consenso, inclusive, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Alguns podem ativar o metabolismo, como o caso da cafeína, alguns que são miméticos da efedrina, adrenalina, mas isso é temporário. O efeito é um efeito elástico, vai e volta. Então, suplemento não é indicado para emagrecer. Bom, a gente falou agora há pouco com relação à prática de atividade física, mas é importante também a pessoa observar, né, doutor, a questão dos alimentos, esquecer aqueles alimentos meio atrapalhados, aquelas coisas assim que a gente comia na adolescência e começar a ter uma alimentação mais regrada também, né? Mas a base da perda de peso é a alimentação, sempre vai ser. A gente considera o exercício físico como uma boa parte de ajuda na perda de peso. O exercício físico ele é muito mais eficaz na manutenção do peso que foi perdido
do que na própria perda de peso. E quem tem uma dificuldade muito grande de praticar atividade física porque tem um dia atribulado, porque trabalha muito, quando chega em casa só quer descansar, só quer cama. Existe algum alimento que dá energia, que é indicado para isso e que a pessoa tem que comer várias vezes ao dia para que essa energia chegue no fim do dia, por exemplo, para praticar atividade física? Ou nessa hora o suplemento ele ajuda? Então, como eu falei, alguns suplementos que são tidos como termogênicos, estimulantes, eles têm dia e hora para acabar o efeito. Eles podem realmente dar um gás no início, mas o organismo logo se acostuma e depois vai voltar à situação normal. O ideal é o bom senso mesmo e tentar fracionar as 24 horas um período em que se possa realmente fazer o exercício. E nesse caso, usar alimentos que dão energia, como carboidrato, por exemplo? Não necessariamente os carboidratos, né? Os carboidratos são alimentos energéticos, mas não é o fato de eu comer um pão integral, uma batata doce, que eu vou ter mais disposição para fazer as minhas atividades. Quando a gente fala em suplemento, a gente fala mais assim, questão de cafeína. Porém, os carboidratos, aqueles que dão energia a longo prazo, esses sim, eles são mais sacietógenos, eles fazem com que o meu nível de glicose se mantenha um pouco alto, como é o caso do inhame, a macaxeira, a batata doce, os pães integrais. Mas tem uma hora que a pessoa, até um horário que essa pessoa pode fazer uso desses alimentos e que isso não vai afetar na questão do emagrecimento? Então, a questão que se discute ainda hoje, carboidrato à noite é prejudicial? Muita gente quer saber, né? Muita Eu gente vou tem falar dúvida. que depende do carboidrato. Aquele carboidrato que é rápido, como açúcares, batatas, arroz branco, esses são prejudiciais, porque elevam o nível de insulina que faz engordar. Mas uma macaxeira, um inhame, como eu falei, a batata doce, são alimentos que liberam lentamente a glicose, esses não são tão prejudiciais. Agora, para quem já passou dos 30, é importante buscar um tempo para fazer atividade física, como a senhora falou, a vida corrida e tal, mas qual a frequência disso, doutor? É interessante a pessoa praticar esses exercícios. Então, a gente sabe que se você faz 5 vezes por semana musculação, você está até se prejudicando. Porque o princípio da musculação é fazer o músculo crescer porque você destruiu ele. 3 vezes na semana, musculação, 40 minutos, 30, já são muito mais do que suficientes. Se a pessoa quer complementar, é o que a gente chama de rato de academia, quero ir para a academia um 9º dia na semana, se existisse, complementa com uma esteira, uma bicicleta. Aeróbico, né? Fazer Aeróbico, mas 3 dias são suficientes. Agora, uma última pergunta que todo mundo acho que quer saber essa, né? A gente faz a dieta a semana toda, no fim de semana dá para dar uma escorregadinha, comer um doce, comer uma massa, comer um churrasco? Mas, senhora, faz parte, tem que ser. A gente fala do dia do lixo. O dia do lixo não é só importante como um bônus para o paciente. Ele faz com que a dieta não seja tão previsível e o organismo acabe se atrapalhando e mantenha um metabolismo alto. Muito boa pergunta. Ok.